ChatGPT, Gemini, ARPA, Lanza, Midjourney, IA. E agora? E agora eu acabei de falar o nome de uma IA que nem existe e você achou que estava desatualizado. Meu nome é Eduardo Maneira e esse é o Monk It Happen, o podcast da Monk Academy para quem dá seus pulos para fazer acontecer. O tema de hoje é inovação utilizando ferramentas de inteligência artificial. E o nosso convidado tem uma resposta concreta para como aplicar IA nesse processo. Ele já atuou como consultor de transformação digital, como líder de inovação corporativa dentro de grandes corporações no Brasil e agora como empreendedor da Gini, uma plataforma que acelera o desenvolvimento de produtos e serviços com IA. É um prazer te receber aqui, Mário. Obrigadão. Obrigado, Edu. Valeu. Bem-vindo. Valeu. Bom, Mário, então antes de irmos para o agora, me fala como que tudo começou, como que IA e inovação se juntou na tua carreira? Foi um bichinho que me picou no ano passado no South by Southwest. Eu estava na época como líder de inovação dentro da Novartis e aquilo ali me intrigou muito, falando, isso aqui vai ser realmente uma onda revolucionária, a gente vai ter uma transformação muito grande da forma como a gente trabalha. E eu já estava aqui praticamente 2 anos na Novartis nessa época e uma das grandes dificuldades, por mais que a gente reforçasse coisas, quando você vai seguir um processo bom de inovação, ele leva tempo. Principalmente quando você sai do desafio até você chegar ali na parte de prototipação, uma coisa assim, você demora ali uns seus 9 meses numa grande corporação, 6 a 9 meses é o prazo típico que você tem, o que é muito tempo, principalmente no mundo de hoje. E a gente começou a tentar testar junto com o time algumas coisas de IA, mas chegou um momento que eu tive um gatilho, que foi um input de um amigo meu, que era uma pessoa de tecnologias emergentes, e ele me deu uma luz ali de algumas funções, algumas coisas que abriram assim, um mundo para mim em relação ao que era possível ou não fazer, tão simplesmente com o ChatGPT e alguns plugins que ele tinha. E eu tinha um processo na minha cabeça, esse processo que em tese demorava em torno de 9 meses lá, eu peguei na minha cabeça alguns gatilhos, dei uma modificada nesse processo na minha cabeça e eu consegui trabalhar e realizar ele em 2 horas. Então, todo o esforço que a gente tinha, eu saí de 9 meses para 2 horas, sozinho, sem todo o time que tinha. Obviamente, foi num flow que eu deixei a IA percorrer o caminho sozinho, sem muita influência minha, para eu ver exatamente onde ela chegava. E a partir dali eu vi uma potência muito grande. E ali eu comecei a falar, cara, aqui tem uma coisa muito legal para fazer. Cara, que legal. E desse momento do SXSW até esse teu amigo te dar esse empurrãozinho para você começar, assim, o que você fez nesse tempo? Você já, desde que descobriu a IA, você já começou a trabalhar? Teve alguma barreira? Como que foi? Não, cara, a gente começou, eu sempre tentei, mas assim, existe uma barreira de adoção, né? As pessoas às vezes não têm um tempo dedicado ou ainda não entenderam a potência de uma ferramenta tão direta que todo mundo já tem acesso, que é o ChatGPT, por exemplo. As pessoas vão ali e estão usando muito como Google. E o fato é, se você tem um processo, você tem uma forma de trabalhar com ela e conversar com ela de verdade, como se fosse o copiloto do que você está fazendo, e ela vai trazer muito insight, muita coisa. Você tem um cientista de dados ali, você tem um pesquisador ali, você tem especialistas de todos os tipos ali dentro, você tem conhecimento de toda a internet ali praticamente. Quando não está ali naquela base que ela está treinada, ela acessa a internet e vai buscar as coisas para você. Então você consegue ter muita potência se você sabe usar aquilo. Eu acho que essa que é a grande sacada. E para conseguir fazer isso, não tem outro jeito. Tem que fuçar. Você tem alguns atalhos, mas mão na massa é muito importante. Mas sabe que para mim, eu levei desde o começo do hype do GPT até as coisas começarem a andar mesmo, eu fui um retardatário, assim, levei 2 semanas do primeiro dia, que todo mundo começou a andar, posta no LinkedIn, olha, tem alguém respondendo meu e-mail aqui e tal. Cara, quando eu coloquei a mão no GPT pela primeira vez, eu tava muito com medo, acho que trauma de já ter tentado programar, não conseguir, aí faz 500 mil linhas, aí você descobre que faltou um ponto e era aquele ponto que tava ferrando tudo. Então, pra mim, eu falei assim, caraca, assim, como assim? Eu tinha muito uma mentalidade de que
Um negócio que tinha dados do mundo inteiro, da internet inteira, só servia pra gente que era extremamente analítica. E eu, como criativo, com um pensamento mais associativo, pensando mais em inovação, aquilo não era pra mim. Eu acho que essa é uma grande questão, tipo, da genialidade, desse desbloqueio que, assim, um conjunto de dados gigante consegue ser criativo. Enquanto ficava aquela coisa de, um engenheiro de dados é, assim, super pragmático, faz aquilo e tudo mais, sabe? Cara, acho que isso é um desafio grande, assim. Eu queria até ouvir, assim, da tua experiência, sabe? Das empresas que você tem trabalhado, das pessoas que estão se envolvendo. Geralmente, assim, onde que trava, sabe? Qual que é o receio das pessoas nesse começo, assim, começar a se relacionar com o ChatGPT como principal ferramenta, né? Eu acho que a GenAI de forma geral, né? O ChatGPT eu acho que passei um pouco do... O receio, minha percepção muitas vezes é... Você está com a curiosidade suficiente para fuçar naquilo? Se você não tiver curioso, você não vai extrair o máximo dali. Quando você vê as outras ferramentas, eu falo aí agora um pouco mais pelo lado da Genie, né? Quando você chega e fala, olha, eu uso o GenAI para fazer um processo que normalmente demora muito tempo, exige uma capacidade humana brutal para você sair do outro lado. E eu consigo fazer isso em uma semana versus aqueles 6 a 9 meses típico que você demoraria, existe um ceticismo, fato. E uma parte disso é porque as pessoas ainda não brincaram, talvez, com a profundidade para entender como que o próprio ChatGPT consegue te responder coisas muito sofisticadas se você souber fazer as boas perguntas, os bons prompts, que o pessoal fala tanto do prompt engineering. E não é uma linha de prompt, às vezes você tem que escrever realmente um texto bem elaborado. Sim, E sim. quanto mais sofisticado você vai colocar, quanto mais exemplos, mais dados, melhor vai sair o output. Então esse é um primeiro ponto que as pessoas precisam começar a experimentar. E o outro do ceticismo é que elas nunca viram. O fato é que é tudo muito novo. E essas fronteiras do que é possível ou não é possível fazer com GenAI, com as grandes LLMs, acessando via ChatGPT ou via recursos mais sofisticados que a gente tem feito, por exemplo, você não sabe ainda até onde esse negócio é confiável ou não é confiável. Essa é uma cultura que vai ser criada. É um ceticismo que vai sendo rompido aos poucos. Eu, na semana passada, um comentário rápido, né, que a gente teve um tema de ceticismo, mas mesmo assim foi um cliente assim, que a gente teve bem visionário, que topou, e as pessoas ali engajaram super bem, e o feedback no final estava sendo assim, cara, eu era um cético, agora eu sou um believer. Foi nesse nível. Foi realmente das pessoas abrirem a cabeça e você viu, assim, nitidamente que algumas pessoas assim, caramba, isso foi trazido por uma IA, esse conceito, essa ideia, esse resultado. Então tem muita coisa ali legal, mas você precisa testar. E dar o salto de fé também. Às vezes você precisa, olha, tem um negócio aqui que eu não conheço. Eu preciso desse salto de fé para conseguir realmente ver se faz ou não faz o que eu estou esperando que ele faça. Cara, coisa boa. Então acho que é isso, né? Acho que pra galera que tá nos ouvindo aí, coloca a mão na massa, monkey it happen, faça acontecer, porque é esse caminho que a gente vai conseguir para amadurecer. Você começou a comentar ali, né, dos primeiros clientes, dos projetos e tudo mais, e a gente sabe que nada começa perfeito. Não. Então, assim, conta como que foi talvez o primeiro teste que você começou a tentar aplicar IA no processo de inovação e qual talvez o aprendizado que você extraiu desse momento? Perfeito. Então, pegando aquele momento que eu estava ali decidindo estava numa transição de saída da empresa e vendo o que ia fazer, juntei com o outro co-founder, que era o Iaco, o Frossar, na época, que era o outro executivo de tecnologia que abriu nossa cabeça, juntou também, e esse teste que eu peguei, eu falei, cara, deixa eu ensaiar aqui uma coisa. E eu levei para o Hacktown, que por acaso teve uma entrevista nossa com a Monk, minha e do Iaco, na Casa Claro, naquele Hacktown. Presenciamos filmamos o nascimento da Genie. Foi no muito Hacktown. isso, era aquele momento que a gente estava ali. E aquele momento foi que eu apresentei o que eu tinha conseguido fazer naquelas 2 horas e um pouco dos resultados e outros testes também que eu fui fazendo. E ali a gente saiu já com um lead, vamos falar assim, de um primeiro cliente que a gente começou a fazer. E a ideia inicial era muito engraçada, porque assim, a gente falou, cara, isso aqui a gente vai ensinar talvez as pessoas, simplesmente ensinar a fazer. E a primeira ideia foi, vamos fazer um workshop. Isso foi o que a gente tinha vendido como um primeiro serviço nosso acelerado por IA. Então vamos ensinar as pessoas a fazer esse processo que a gente fez aqui, mega complicado, mega sofisticado, através de um workshop com 20 pessoas
e vamos. E ao mesmo tempo vamos resolver o desafio de um cliente. E já tinha um desafio focado? Já. Tinha, Não, assim, a ideia era, olha só, eu tenho um processo alimentado, abastecido por uma tecnologia, a gente vai ensinar vocês a fazer isso acontecer. E o que aconteceu foi que quando chegou o desafio que eles queriam trabalhar nesse workshop, a gente sentou e falou, não vai rolar para um workshop. Porque o ponto era não só a gente treinar as pessoas, mas também a gente trazer um resultado. E do jeito que estava o desafio, a gente falou, cara, isso aqui tem que voltar umas casinhas e a gente tem que ajudar a estruturar mais estrategicamente um território para esse desafio. Ele estava aberto demais. E quando qualquer inovação, qualquer coisa que você estiver fazendo, principalmente no começo, se ela está aberto demais, ela vai ser muito genérica. Se você está trabalhando uma coisa muito genérica, você não está resolvendo o problema de ninguém. Então a chance do seu serviço dar errado é muito maior. Você tem que tomar cuidado no começo para entender muito esse território que você está trabalhando. E esse foi o ponto que a gente trouxe. De falar, olha, ligamos para o cliente. Cara, o cliente foi sensacional nesse aspecto, porque a gente ligou para eles, faltava assim, era uma quinta-feira, o negócio acontecia na terça-feira da semana seguinte, a gente falou, olha, a gente acha que não é um workshop que você precisa. Vamos mudar isso daqui? A gente faz algumas working sessions, onde a gente vai navegar com vocês, mas esquece esses 20 pessoas que vocês já convidaram na empresa. Vamos pegar um petit comitê com pessoas que possam tomar as decisões e que estejam realmente envolvidas com esse desafio, porque a gente precisa refinar ele. E em cima do refinamento a gente vai trabalhar em conjunto. Cara, muito bom. O cliente topou. Então, ufa. Então a gente fez 3 work sessions, 3 manhãs que a gente pegou com eles de 3 horas cada uma. Foi o primeiro teste realmente do processo com pessoas. A gente já tinha testado muito no bastidor, mas com um cliente real, com um desafio que não era o que estava na minha cabeça, não era o que estava na cabeça do Iaco na época, e que a gente tinha que refinar e ajudar eles a chegar do outro lado. E foi feito junto com eles, assim, ensinando, passando os prompts e tudo mais naquela época. Mas a gente via que tinha muita coisa que ainda estava mal colada. Tá. Muita coisa artesanal ainda. A gente foi basicamente usando o ChatGPT nesse processo. E não estava uma experiência bacana. E um dos critérios que a gente tinha colocado na cabeça para a Dini, a primeira, a gente não vai ser consultoria, então também não quero ter esse comportamento de ficar orientando o cliente. A gente quer ser um SaaS, uma plataforma, mas o outro comportamento que a gente tinha, a experiência tem que ser excepcional. E a experiência não foi, na nossa visão, tão excepcional assim. E aí faz parte de uma startup. Você pega aquilo, aprende, refina, e hoje eu acho que a gente consegue já rodar num modelo que a experiência é muito mais excepcional. Cara, muito bom. Acho que pegando disso que você comentou, acho que é uma quebra de paradigma muito grande de sair desse modelo de workshop, de vou resolver ali em 30 minutos e sair para esse caminho de work sessions, de preciso colocar a mão na massa, de a gente precisa trabalhar junto com a IA, que é até um modelo ali de ciborgue e de centauro, assim, do ciborgue ali, a IA vai resolver tudo para você rapidinho, você vira a máquina, mas do outro lado você pode ser um centauro que você vai combinar coisas humanas com a IA para você trabalhar junto e fazer acontecer. Mas, Mário, eu sei que evoluiu muito. Sim. Sabe? Sei de antemão de alguns bons resultados que vocês têm gerado. E conta como que tá agora. O que mudou, sabe? O que vocês aprenderam. Conta uma história recente aí de um cliente que vocês trabalharam. Como Cara, tá a gente teve acontecendo. alguns clientes que a gente trabalhou. A gente hoje tem basicamente dois modelos, 2 produtos. Um mais simplesinho, que é o que a gente chama de Dini Strategy, que é muito mais a partir de uma estratégia, ou selecionar, ou criar, estruturar os produtos. Já teve 2 clientes que a gente rodou dessa maneira. Um espetacular, um que foi bom, que ainda deu insights para a gente de alguns refinamentos que a gente ainda precisa fazer. E o outro foi a sprint completa mesmo, a gente rodou semana passada, que a gente no dia que a gente está gravando, e a gente teve um resultado que, assim, honestamente, eu não esperava o nível de feedback que a gente teve, que foi muito, mas muito bom mesmo. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente começou a encaixar. E foi rodando realmente uma Dini Sprint completa. A Dini Sprint é esse processo onde eu tenho um território, um desafio, uma oportunidade que já está mais ou menos reduzida ali a um foco que eu quero atingir, um resultado ou um objetivo de negócio que eu quero atingir, e pode ser uma inovação incremental, adjacente, pode ser um novo negócio. A gente vai só calibrar o meio do processo para
para cobrir alguns pontos quando a gente varia desse tipo de coisa. E aí a gente vai percorrendo todo esse processo durante uma semana. Então aquele processo que eu fazia de 6 a 9 meses, ele fica enxuto em uma semana somente. Ele é condensado de fato, porque, que nem você deu o exemplo dos centauros, né? E dos ciborgues. A gente usa as duas metodologias ao longo do processo. Tem coisas que você realmente deixa a máquina fazer que ela vai trazer um resultado. Por exemplo, quando ela trabalha mais como cientista de dados, algumas coisas assim. E tem coisas que ela vai te dar um input que vai te inspirar e você vai devolver uma resposta para ela. Por exemplo, uma ideação. Ela vai te inspirar, trazer coisas, mas no final do dia você vai fazer um polimento final e falar, beleza, então ela me acelerou e eu estou devolvendo um input melhor para ela e em cima disso a gente cria o protótipo, sai com os conceitos, valida os conceitos, então tem bastante coisa legal ali. Em uma semana a gente consegue bater essa. Tá, que massa, cara. Então, você entende que esse caminho de sair desse primeiro projeto que vocês fizeram até chegar nesse que você falou, cara, realmente me surpreendeu a resposta, foi toda uma questão ali de focar mesmo num objetivo, já começar bem recortado, o processo já tá, enfim, os prompts já estarem mais, acho que um alinhado com o outro e fazer essa combinação. Tem mais algum elemento aí que você coloca tem vários. nessa receita aí de sucesso? Compartilha com a gente. Não, acho que assim, o primeiro ponto, né, é testar rápido. A gente foi nessa vibe, tinha um cliente um friendly user realmente, que ajudou muito a gente nesse primeiro momento. E esse friendly user permitiu que a gente testasse o modelo, isso foi beneficioso para eles também, eles estão usando até hoje o processo que a gente ensinou para eles, mas ele deu os inputs para a gente conseguir reformular tudo e transformar isso na Genie Sprint. Então, para a experiência ser muito bacana, por exemplo, a gente não fica mais com todo mundo na sala o tempo inteiro. A gente roda as automações, a gente tem um tempo para fazer as coisas. Não é só não é um chat GPT com prompt, tem todos os sistemas de segurança que a gente coloca, a gente usa muitas APIs, não usa só um sistema, usa diversos sistemas, a gente está o tempo inteiro testando as funções, mas principalmente o workflow, que ele é alimentado por vários agentes que a gente treina para ter essas automações, de ter um resultado e eu automaticamente entender se aquele resultado é bom ou ruim, devolver para a função até ele ficar refinado. Então seria um processo muito manual, mesmo sendo com IA, se fosse fazer isso no chat GPT, demoraria muitíssimo mais tempo. E o resultado provavelmente não seria tão bom, porque a velocidade que é uma IA, que duas IAs conversam, muito diferente de um humano conversando com uma IA. Então a gente acelera em vários momentos, a gente tem esses agentes supervisores, agentes específicos, a gente treina o modelo hoje muito mais robustamente em cima dos dados da própria organização, e esse é um ambiente de modo de segurança fechado, mas que é um agente importante que vai alimentando o processo como um todo. Então tem várias coisinhas que a gente vai colocando para conseguir chegar no resultado. Cara, isso me lembra muito o Design Sprint do Google, que aí a gente desenvolve o produto ali numa semana. Acho que talvez a essência, o resultado seja algo semelhante, mas o que muda de um para o outro? Eu rodei muito Design Sprint na minha vida, eu rodei muito Design Thinking na minha vida. Eu nunca mais rodaria um Design Sprint do Google depois que eu fiz Por que isso. não? O Design Sprint ele tem vários problemas, tá? Todas as experiências que eu tive com Design Sprint não foram boas. Eu sei que tem pessoas que tiveram boas experiências. Onde que o Design Sprint funciona? É uma inovação mais incremental, uma coisa pontual e que eu conheço muito bem. Eu tenho tato de mercado para saber o que meu cliente tem. Porque senão ele vai ficar. É um modelo que o problema muitas vezes não está bem refinado o que você está querendo fazer. Você vai fazer pesquisa muito rasa com as pessoas. As ideias são extremamente enviesadas e rasas do ponto de vista. Você vai para o protótipo, que você vai validar e você muitas vezes bate com a cara na parede porque fala, não é nada disso, eu tenho que pesquisar mais. Então eu ainda sou, para alguns tipos de perfis de desafios, eu acho que o tema... Deixa eu voltar. Para alguns perfis de desafios, eu ainda acredito que um modelo um pouco mais tradicional, ou do Design Thinking, ou do Lean Startup, né? Porque o Design Thinking ele não tem tanto aspecto de feasibility, de viability, que são importantes, mas ele é um processo muito, muito recomendado. E o que a gente faz não é um Design Sprint do Google, é realmente pegar aqueles 9 meses e condensar em uma semana. E esse é o pedaço que as pessoas muitas vezes ficam um pouco mais céticas. Como é que você vai fazer isso? Porque é um processo muito lento. Mas não é a questão do processo ser lento, é o que levava esse processo a ser lento. Porque ele é um processo que muita coisa que roda nele é acelerado por inteligência artificial, quando você para analisar. E esse que foi o ponto para a gente, a sacada nossa no fim do dia, foi o processo em si,
ele tem todo o lado humano, tem coisas, mas a gente consegue inverter algumas coisas, melhorar algumas coisas e sair de um paradigma muitas vezes de escassez, por exemplo. Para conversar com uma pessoa, com o meu cliente, o meu usuário, eu tenho que me preparar muito para fazer isso. Sim, isso é uma das coisas que mais trava o E processo, demora, né? você pode fazer... Vai usar a marca da empresa, não vai, a gente vai contratar uma empresa de E vou fazer parceiro. entrevista, quantas entrevistas uma dupla consegue fazer por dia? E como que 4. vocês têm resolvido essa parte? A gente entra muito num tema de personas sintéticas. Tá, o que é uma persona sintética? Uma persona sintética é eu usar como se fosse o dado sintético. Você tem duas opções, você usa dado real ou você usa dado sintético. A gente parametriza personas que estão correlatas com aqueles desafios, por exemplo, para entender as dores, necessidades, os jobs to be done, né, os funcionais, emocionais, sociais, os ganhos potenciais dela. Pode ser um mapa de empatia que a gente consiga fazer, só que a gente consegue fazer tudo isso exclusivamente dentro da inteligência artificial. Então não preciso conversar com ninguém. O que acontece muitas vezes, as empresas têm uma persona já desenhada ali, de que ela vem trabalhando. A gente pega e carrega isso. E a potência da GenAI é que ela infere muito bem, quando você pega aquela persona com aquelas dores, com aquele contexto, ela infere muito bem para transladar aquilo para outro contexto, para outro território. Então, se é um território que a empresa desconhece completamente, às vezes a gente nem usa os dados deles. A gente realmente vai para uma exploração, a gente tem várias técnicas para fazer isso, mas a gente cria as personas do zero, muitas vezes, só em cima do desafio que está sendo trabalhado, a gente consegue ter bons dados. E essas personas sintéticas são extremamente precisas. E essa que é talvez o maior salto de fé que tenha no processo, é isso. Tem vários estudos científicos que sustentam isso, testando personas sintéticas com IA, mas a gente já, na prática, a gente foi rodando e foi refinando a forma de parametrizar essas personas. E elas trazem resultados muito bons. E quando você parametrizou, você está com o seu cliente do seu lado, aqui como se a gente estivesse com ele aqui. Qualquer pergunta que eu fizer para ele, ele vai me responder. Eu acho que esse é um grande quebra de paradigma, porque assim, é uma máxima da inovação que os negócios eles morrem porque não conseguiram acessar clientes e não porque não fizeram um bom produto. Quando a gente tem o cliente ali do lado, que a gente pode perguntar sem medo, pode testar e tudo mais, acho que enfim, acelera muito o processo, traz muita eficiência, mas tem um momento ali a gente fala, putz, mas será que esse cliente sintético está representando o cliente real? E acho que vem muito assim, de pesquisas, de estudos que tenho conduzido recente, de fazer análise de comportamento dessa persona que é o nosso cliente, do nosso ICP, dentro de redes sociais, e o comportamento de rede social atualiza quem é essa nossa persona sintética em tempo real, assim. Muitas vezes, um dos recursos que a gente traz muitas vezes para as personas sintéticas envolve também social listening para alguns elementos, e isso traz mais confiabilidade. E aí você fala, poxa, o dado do social listening não está dentro da empresa, está fora. Por isso que a gente fala, muitas vezes é melhor criar do zero fora do que contaminar com algum viés muito forte que a empresa tenha, principalmente com um território que ela não está muito dentro naquele momento que ela quer entrar, uma adjacência, ou um território até mais distante de inovação. Então, esse é um pouco... E aí você tocou no ponto-chave. Uma vez que eu tenho essa persona sintética parametrizada, eu entendo as dores, entendo suas necessidades, eu testo conceitos com ela, eu tenho ideias em cima de coisas que ela me falou e eu consigo elaborar muito mais essas coisas. Eu consigo estar o tempo inteiro com ela. A gente não prega você fazer só isso. Você isso vai é um ótimo ponto no final. Colocar. Depois que você está com o seu produto, o seu conceito, você vai para a rua testar com pessoas reais. Você ainda vai ter mais insights. E uma parte desses insights você pode trazer de volta e refinar ainda mais essa persona sintética, porque aí você consegue continuar trabalhando com ela para aquela aceleração final. Mas você não deveria desenvolver um serviço novo, por exemplo, se fosse digital, ou um produto, se for físico ou qualquer outra coisa, antes de validar com essas pessoas reais. Só que em vez de eu pegar o processo inteiro e ficar muitos gates ali de validação com pessoas reais, você já sai lá na frente, já com hipóteses muito robustas sobre o que são as dores e como você está resolvendo aquelas dores e as necessidades daquelas pessoas, e a chance de assertividade e de um refinamento muito mais detalhado muito maior. E o principal, no fim do dia, quanto mais rápido você lançar um produto, que foi o nosso caso, até vivendo, né, a gente lançou um serviço no começo que ainda estava, que tinha muitas aparas, precisava amadurecer ainda.
Mas a gente só teve bons feedbacks e conseguiu refinar ele para chegar, e cada sessão que a gente faz a gente tem mais feedbacks, porque a gente botou a banda na rua. Você ficar dentro de casa elaborando demais o processo durante 9 meses, você não está botando sua banda na rua. Você está perdendo a oportunidade de refinar o seu produto. É análises parálises no final, né? Exato. Fica ali analisando e parado no tempo. Assim. E você não solta. E você está perdendo time to market. Talvez aí você vai lançar alguma coisa que já está defasada, você já perdeu várias oportunidades, seu concorrente já lançou uma coisa antes de você. E acho que essa é a sacada. E pegando esse tema que você comentou, né? De lançar antes, lançar com o concorrente, se a IA é a mesma para todo mundo, como que duas empresas vão lançar um produto diferente usando IA? Reformulando minha pergunta, assim, mesmo as empresas diferentes usando as mesmas ferramentas de IA, vão lançar o mesmo produto? Tende a que não. E eu falo, pelo menos do que a gente está fazendo dentro da própria Gini, minha experiência mostra o seguinte, você tem inputs diferentes quando você está falando de empresas diferentes. A visão estratégica delas é diferente. Então, quando você parte de visões estratégicas diferentes e o que você está observando de necessidades diferentes, você tende, em vários casos, a ter um resultado bastante distinto. E quando eu digo bastante distinto, não é muitas vezes talvez o que está sendo feito. Talvez duas empresas estejam falando que vão fazer certas coisas da mesma forma, mas como que o como aqui é muito relevante? Como que isso vai se acoplar dentro do meu processo existente, ou de venda, ou de relacionamento com o meu cliente, ou de servir com meus produtos? Qual estratégia que eu estou embasando? Quais outros ativos da empresa eu estou alavancando? Então, os resultados, muitas vezes, eles não são, porque o input é diferente, as estratégias das organizações são diferentes, os momentos delas são diferentes, e principalmente que isso daqui não é uma inovação automática, ele é um copiloto de inovação. Tem vários momentos que você vai como ciborgue, tem vários momentos que você vai como centauro. E aqueles momentos como centauro são muito relevantes que as pessoas da organização, e aí vem a competência humana, a criatividade humana, tragam seus inputs. E isso vai fazer com que um produto realmente dê certo, um serviço dê muito mais certo. Então você tem esses inputs de diferentes pessoas, diferentes estratégias, diferentes dados que você está trabalhando de cada empresa, e o resultado, sim, seria diferente. Na maioria dos casos, mas principalmente o como aquilo ali é feito. Cara, interessante. Porque até teve uma pesquisa recente, acho que viralizou no meio dos heavy users de IA, da utilização de IA no BCG, que a gente percebeu com que consultores utilizando o IA, o resultado deles tendem a ser muito próximos, tem um achatamento. Tem um achatamento ali da dispersão, da variedade das coisas que a gente está fazendo ali dentro, né? E no fundo, o que você comentou é que assim, o que vai fazer a diferença é o input que a gente dá e a lógica de processo. Porque no fundo, IA é input, processo, output, assim como várias outras coisas, só que é uma cadeia disso, né? Então é um input com processo com output que vai entrar num outro, vai ser input de um outro processo e as coisas vão evoluindo. Então acho que para quem está começando a inovar com o IA, acho que um insight dessa conversa seja específico, dê os inputs que você acha que precisa e vai levar para o caminho que você está evoluindo, e não seja genérico, não faça, assim, contribua com a IA. Esse é um ponto super chave. Quando a gente começa a conversar com alguns clientes, a gente fala, olha, a gente entra numa etapa, por exemplo, de ideação, que se você deixar no piloto automático, não trouxer seus inputs, a tendência é que a IA leve você para um senso comum. Para a maioria das empresas, eu tenho um parêntese nesse aspecto, a maioria das empresas o senso comum muitas vezes é bom. É muito mais o como é feito do que o que está sendo feito. Mas o senso comum, ele traz a empresa para um patamar de competitividade melhor em muitas coisas. Mas o que vai gerar diferenciação é o input humano. Tá, e falando de competição, diferenciação, como que você tem enxergado segurança de informação nesse contexto? Sabe, se a gente coloca para a IA ali, pede, olha, aqui está a persona ideal da minha empresa, aqui tem todos os dados, a minha base, o que é bom no meu produto, o que não é, tudo mais. As empresas confiam nessa informação, é seguro fazer isso? Qual talvez seja a melhor forma de fazer?
É um excelente ponto. Quando a gente trouxe o nosso CTO, que é o Léo Picciani, uma das coisas primárias que a gente estava buscando era exatamente isso, né? Se você trabalha, por exemplo, puramente com o ChatGPT ou com os programas, os que são abertos, tá? Normalmente, se não for o Enterprise, versões Enterprise ou versão Team do ChatGPT ou coisas assim, você tem que tomar um certo cuidado. Um certo, o que eu diria, um alto cuidado. Um certo 90% ou 95%. Porque o ponto-chave é o seguinte, você tem que as pessoas que estão trabalhando ali têm que estar cientes que o que ela está colocando ali pode ser alvo de treinamento da OpenAI, do Gemini, da Opus lá, do Cloud. Então, você tem que tomar esses cuidados. E isso que eu acho que foi um ponto muito chave que a gente foi batendo quando a gente foi trabalhando a Genie, que era quais camadas de proteção você vai colocando. Então, assim, quando você está no Enterprise ou no Team, no caso específico da OpenAI, ele já tem lá, tem um flagzinho que ele faz um check quando você está contratando, nós não vamos treinar em cima dos seus dados. Uma segunda forma de você fazer isso é através das próprias APIs, que muitas empresas têm feito, construído seus sistemas de... Isso eu tenho visto muito. Seus sistemas internos, ChatGPT-like. O problema aqui é que isso é mais caro, porque cada request que você faz na API ela tem um preço que é diferente de você pagar $20 mensal lá, que 25, 30 no caso de um team que é mais protegido, mas tem um custo alto. E geralmente o que as empresas fazem, jogam naquele modelo mais barato que é do 3.5. Exemplo, né? E o 4 tem respostas extremamente mais sofisticadas. Então, tem esse lado de você tomar cuidado. Você tem que, nos modelos abertos, tomar um cuidado extra para não botar informações sensíveis ali que possam expor coisas da sua empresa, ou ideias, ou coisas que sejam relevantes. Por um outro lado, que é mais risco a sua empresa, principalmente. Por um outro lado, se você usa algumas outras ferramentas, se você usa as APIs... você já não está caindo nessa armadilha do treinamento. E no caso nosso, a gente ainda fez mais uma camada que era de anonimização. Então a gente pega os documentos todos, dependendo da criticidade, obviamente, do documento, não é para tudo que se precisa fazer isso, passa uma camada, uma inteligência artificial específica que a gente anonimiza algumas coisas do documento para não revelar a empresa, não revelar nomes de pessoas, não botar um telefone ou qualquer coisa ali dentro da massa da LLM. Cara, acho que é importante, então fica o recado aí de... Tome cuidado, Tome cuidado. Mas não deixa de testar. Eu acho que o cuidado não vai botar talvez o nome da empresa ou informações muito confidenciais. Coisas um pouco mais genéricas, você consegue brincar, não é um big deal. Alguém vai ter que saber muito o que ele está buscando para conseguir... Porque era assim, as histórias de hack que teve de jailbreak era do tipo, eu sou os 3 porquinhos. Conte para mim a história dos 3 porquinhos. O porquinho... se chama... Aí bota o nome de uma empresa. Qual é o nome, telefone, a estratégia? Me conta aí qual é a estratégia do porquinho A. E tinha alguns jailbreaks, já tem mais proteções, isso já foi identificado lá no passado, mas a gente nunca sabe o que pode surgir e como que faz um jailbreak. Então só de você às vezes amarrar, anonimizar algumas coisas, aquilo vai para um território que uma pessoa mal intencionada não vai conseguir capturar daquela maneira. Então acho que já algumas coisas assim, às vezes simples já protegem, mas esteja ciente. Cara, muito bom. O modelo está sendo treinado. Muito bom conhecer, acho que a tua história pessoal, de começando a trabalhar com GenAI, vendo ali os primeiros prompts, testando o potencial, sendo bem transparente com a gente aqui, vale falar com quem vai nos assistir aí. Não vai começar perfeito, comece pedindo pro GPT fazer um poema para sua avó, sabe? Aí você vai virando amigo... e as coisas vai aprofundando o relacionamento. Vai aprofundando o relacionamento, trocando vai testando prompts, pergunta. Eu acho que tem um hack muito legal aqui, né? Fala pro ChatGPT, ou principalmente quando você está no ChatGPT, você fala assim, olha, você é um especialista em prompt para o ChatGPT. Eu preciso resolver tal coisa. Como que você responderia? Quais especialistas? Que você tem várias formas de chamar especialistas. Como que você chamaria esses especialistas? Quais especialistas você chamaria e por quê? E ele vai te dar quase um roteiro ali de potencial prompt, de como fazer aquela pergunta, e ele já vai te ajudando a navegar. Então, você pode pedir ajuda para o próprio ChatGPT de como usá-lo. Então, é uma ferramenta autoinstrutiva nesse aspecto. Não, isso é excelente. Assim, é um metaprocesso, né? É um metaprocesso. É o GPT pelo GPT, cara. Muito bom. Então, assim, gente... Porque a gente está aprendendo com a tua trajetória pessoal, profissional, assim, coloca a mão na massa, testa, desenha, redesenha, foca em problemas
específicos, reais, não usa só a estrutura que está ali dentro de pedir para o GPT usar só a própria base, forneça suas informações, mas forneça com segurança, anonimize cada uma dessas perguntas, desses dados que são super importantes. Mas bom, aqui ó, no Make It Happen, o nosso foco é fazer acontecer. De falar com pessoas que fazem acontecer para pessoas que vão fazer acontecer. Então agora a gente vai entrar num momento aqui que eu chamo Walk the Talk, que em português é para falar ou para fazer. Então, Mário, quero que você nos mostre a ferramenta, o processo que você tem criado com a Gini, que pode inspirar outras pessoas a pensar como aplicar IA nesse processo de inovação. Vamos falar um pouquinho sobre o processo, então. Então, bora! Bom, pessoal, para a gente não ficar numa tela e ficar demonstrando muito produto, serviço, coisas assim, acho que falar um pouco mais do para que é usado, né, e o modelo que foi a base da criação de tudo que a gente faz na Gini, a gente trouxe o processo. E acho que a comparação aqui, que é muito legal para a gente fazer, é o processo entre o que é o modelo tradicional de Design Thinking e quando a gente faz isso, por exemplo, com a Gini. E que é basicamente um modelo com mais profundidade em algumas partes em cima de inteligência artificial. Como que a gente começa tudo? Então, acho que tem duas partes aqui, que foi aqui que a gente começou fazendo uma primeira quebra, né? Tem empresa que sabe qual é o desafio que ela quer tratar e tem empresa que não sabe o que ela quer fazer ainda, e está tudo bem. E foi nesse desafio inicial que a gente pegou e começou a falar assim, né? Vamos criar uma coisa chamada Gini Strategy, que é um produtinho que ataca principalmente essa entrada aqui, que é o seguinte: dado que eu tenho uma estratégia com várias iniciativazinhas, como que eu, como área de inovação, ou como área de produto, ou como uma área de marketing, eu desdobro essa estratégia em iniciativas ou projetos que vão sustentar a estratégia da organização? Então, o primeiro passo de como a gente conecta essas duas coisas que nem sempre estão tão bem amarradas. Uhum. Então, aqui a gente começa, a Gini, ela faz dois processos aqui potenciais. Um é de sugerir iniciativas a partir da estratégia, como eu sustento a estratégia da organização, ou criando cenários futuros. Lá na frente eu tenho um futuro que, quando eu trago esse futuro para o hoje, ele me gera uma série de iniciativas que eu deveria estar começando hoje para surfar essas tendências do futuro. Tendências observadas pela própria estratégia da organização ou pelo mar aberto. Uma tendência de um serviço, uma tendência de uma indústria que pode estar passando por um ponto cego meu e que aí é muito legal, porque esses times de inovação, marketing, produto, não só recebem da estratégia e conseguem gerar os seus processos aqui em cima, mas elas também dão um feedback para a estratégia de coisas potencialmente que a gente deveria estar cuidando. Tá, legal. Então, assim, do papo que a gente estava tendo ainda há pouco. Então, a primeira etapa é garantir que a gente vai ter uma entrada que faça sentido para a antes de estratégia entrar da no processo. organização. Então, mais uma vez, cara, cuidar bastante do input, porque o processo ele vai acontecer, mas chegar bem focado, que foi o caso de sucesso que você comentou, já estava definido, mas se não está definido, não é um bloqueio. Não é um bloqueio. Na verdade, aqui a gente tem várias formas de ajudar, porque ela não só seleciona, mas ela, por exemplo, eu tenho 200 ideias aqui que eu fiz de um programa de ideias. Por qual que eu começo? Tá, entendi. E aqui ela vai ajudar, e assim, a potência de uma inteligência artificial, de GenAI, para entender a sua estratégia, entender os contextos e falar dentro de uma lista de 200 projetos, fazer uma matrizinha lá de impacto versus complexidade, e se o projeto é de curto, médio, longo prazo, se é um horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3 de inovação. Tá com dúvida sobre o horizonte? Daqui a pouco a gente vai dar uma dica de onde você pode aprender isso. Então, você tem aqui os diferentes projetos e você fala, olha, eu quero cuidar desses projetos aqui, porque talvez sejam mais importantes. Ela vai te ajudar a fazer isso, a ter esse primeiro filtro de 200 coisas, e ela faz isso muito rápido. Então, esse é o ponto. Aí eu peguei uma ideiazinha dessa aqui e vamos jogar para cá. Boa. E aí, colocou aqui dentro, eu tô olhando aqui, já tô, sim, lembrando do design thinking, do duplo diamante, de expandir, convergir. Perfeito. Então aqui, obviamente, você vai olhar para o problema, vai definir mais claramente o problema, esse que é o princípio do design thinking. Esse é o primeiro diamante. E o segundo, você vai partir para a solução. Eu gosto muito desse framework, porque ele te faz pensar no usuário, ele te força a pensar no usuário.
E acho que essa é a beleza. E que por mais que por exemplo, aquele exemplo que a gente estava dando do design sprint, coisas assim, que tenta percorrer, ele perde uma profundidade aqui que eu acho que é muito importante para gerar boas ideias depois. Então eu gosto desse modelo. O que a gente faz qual é a desvantagem aqui? Não tem mais desvantagem. Eu consigo fazer isso em uma semana, eu consigo fazer num curto espaço de tempo. Mas vamos falar assim, o primeiro passo que a gente coloca a gente chama ele de planejamento estratégico. A gente nem olha muito com, vamos fazer um 10. Não, tem um passo antes aqui que a gente olha o seguinte. Mas é um planejamento estratégico para esse desafio? Para esse desafio, é entender esse território. Tá. Você vai ter... Não é um planejamento estratégico da corporação, não. É uma conexão real disso daqui, um aprofundamento estratégico em cima desse desafio. Tá bom. Então, vamos falar assim, eu tenho 20 documentos, reportes, de onde eu tirei a ideia de fazer esse desafio. Eu tenho várias coisas. Eu tenho as minhas personas que eu cuidei dentro da minha organização. Eu já fiz uma ideação uma vez, um workshop, então eu tenho ideias aqui que eu vou trazer também. Então você pega todos os conteúdos e é impossível para uma pessoa que está operando ao longo disso daqui, dessa jornada, ter isso na cabeça o tempo inteiro. Para uma LLM, para um agente de LLM... consegue trabalhar com muitos dados, um volume ele não muito tem uma grande, dificuldade disso. Então a primeira coisa é a gente pegar isso e botar aqui dentro da Gini. Porque tem até uma coisa da prática, isso já aconteceu comigo em alguns projetos, de que você faz um monte de coisa, faz um monte de análise, prepara o pitch deck do produto para apresentar para o cliente, aí você chega na reunião e o cliente fala, olha, mas é aquele estudo, não sei o que, onde que vocês consideraram? Putz! Não tem, é humanamente impossível, ainda. cara. Então, ótimo, acho que isso é... Então a gente ingere isso e a Gini passa a ter alguns agentes aqui dentro treinados com essa informação para ser acessível o tempo inteiro. E óbvio, com critérios de segurança, proteção em cima dessa informação. Esse é o primeiro ponto-chave. O segundo, quando a gente vai falar, e muitas empresas, às vezes, quem nunca, né, chegou e falou, vamos fazer um chatbot para isso daqui, vamos fazer um aplicativo para isso daqui, sem ter se aprofundado no problema real. Então a gente sempre garante que a gente está dando esses passos atrás, entendendo esse contexto do problema, porque muitas vezes você tem aqui, a empresa está aqui, né, e o mundo dela de possibilidades está deste tamanho. E o que a gente faz aqui, com a ajuda de IA, com todos os documentos, de insights, cara, qual é o público-alvo? Como que isso conecta na minha estratégia? Quais são os guarda-reios para que isso não fuja para uma coisa que seja completamente fora do core ou do que a empresa está entendendo que é o território de inovação. Entendi. Então essa discussão, ela sai desse... Eu sempre falo, esse momento aqui é muito chave quando você está fazendo inovação ou criando um produto ou um serviço, que parece que você está com um nevoeiro na tua frente, um nevoeiro denso, você não sabe muito bem para onde você vai. E o que a Gini faz aqui são interações e trazendo esses documentos todos que ela fala, tá aqui, tem esse mundo todo aqui, e ela fala, vem para cá, porque aqui é o território real que você quer. Teve clientes nossos, por exemplo, que aqui estavam falando, isso aqui pode ser um B2B para uma escola, pode ser um B2B para uma universidade, pode ser um B2B, que era um tema mais relacionado à educação, pode ser um B2C, pode ser um B2Government. Cara, ferveu o oceano. E quando a gente trouxe algumas ferramentas ali, no caso até de personas sintéticas, para entender qual perfil demográfico talvez esteja mais interessado, ou existe um potencial de existir essa dor, e imediatamente ela conseguiu afunilar e falou, é ali que é o nosso foco, é aquele território. Mas a IA ajudou a definir esse foco, mas o check foi humano? Como que foi isso? O que vocês usaram? A IA trouxe os insumos necessários para que as pessoas definissem a estratégia. Legal. Então, nessa primeira, a gente organizou o desafio, focou no problema, fez o planejamento estratégico, ajudou a entender que análise de mercado. E aí, próxima parte. Eu gosto sempre de começar essa parte aqui com uma matrizinha chamada CSD. Certezas, suposições e dúvidas. Ela vai fazer você ter um mapa muito claro do que você tem de informação, e aí você tem esses 20 documentos, você tem a internet inteira para trabalhar sobre aquele contexto daquele desafio que você está aqui. O que eu conheço, o que eu suponho, o que eu tenho dúvidas. E a ideia é trazer tudo para cá. É sempre puxar as coisas o mais para cá possível. O que sobrar de suposição e dúvida, tem uma pessoa que você pode perguntar, que é o seu cliente ou seu usuário. E isso uma parte ali das personas sintéticas resolve, outra parte a gente tem que fazer pesquisa complementar. E aqui o que a gente vai parametrizar, não, a gente consegue fazer muita coisa nessa fase, eu diria que 100%, se você já tem dados de personas, por exemplo, a gente vai trazer para cá, e elas conseguem inferir dentro de um território, se é um território adjacente, ela consegue inferir muito bem, ou se você não tem nada, e principalmente ali é o ganho maior, você teria muito tempo e muito trabalho para tirar essas conclusões se você tivesse que pesquisar.
E aqui a gente consegue do zero estabelecer as personas iniciais e elas são muito boas, elas são muito precisas. E esse que é o grande barato. Então você tem um cliente aqui que você vai fazer aquele mapinha do Value Proposition Canvas, que tem aquela parte toda de as Necessidades, os jobs to be os brain done, killers, enfim, tudo uma. os pains e os gains da persona. E você consegue ter esse mapa muito bem estabelecido em cima de uma pesquisa que você faz. Só para você ter uma noção de velocidade, aqui eu estou entrevistando 50 pessoas digitais em 5 minutos. Isso é... Então, difícil você ganhar disso. Sim, humanamente impossível. Mas tem uma coisa que está me chamando a atenção, Mário, que assim, geralmente quando a gente faz mudança de um sistema, carregar o legado é muito difícil. Mas para IA, pelo que você está trazendo aqui, a gente não perde nada. Inclusive, a gente usa melhor aquilo que a gente já tinha. E aqui eu não estou dependendo de nenhuma integração. Assim, eu não tenho um dado vivo aqui para trazer para cá. Então eu consigo fazer batch de arquivos, eu consigo trazer. Isso aqui não é instantâneo, não é real time. Não precisa ser, na maioria dos casos. Então aqui, uma vez que eu tracei os jobs to be done, os pains, eu vou para uma ideação. A IDEA é muito poderosa para idear. Ela trabalha tipicamente 40 vezes mais rápido do que um ser humano para ideias. E ela consegue ter uma lateralidade que ninguém tem. O que é lateralidade? Lateralidade é eu pegar, por exemplo, que outras indústrias eu conheço que já resolveram esses jobs to be done. Tá, entendi. Então eu tenho outras indústrias que eu nem conheço, que você não conhece, que a gente aqui dentro dessa sala, ele vai pegar benchmarks de outras coisas e trazer essas ideias e como que elas se refletem de indústrias análogas para o meu desafio. Então aqui eu estou falando que eu vou ter 40 vezes mais rápido ideação, eu vou ter mais lateralidade nessa ideação. E aqui eu falo que é um momento muito chave de trabalhar como centauro e não como ciborgue. Porque aí eu vou trazer, essas ideias tem coisas muito boas, tem coisas que vão inspirar as pessoas. Eu vou puxar aqui também ideias daqueles 20 documentos que tem coisas aqui importantes. Dessas entrevistas com pessoas, dependendo se eu perguntei alguma coisa para ela do tipo, que experiências boas ou negativas, dá um exemplo do que você fez e que seja bacana, ela vai pegar e você vai conseguir trazer insights aqui para dentro dessas ideias. Então você tem uma variedade, falando de uma ideação aqui com 100 ideias, 100 conceitos iniciais bem curtinhos, muito rápidos. Você vai pegar isso, vai trazer as ideias humanas juntas e você vai priorizar essas ideias, qual que é a melhor, qual que é a segunda melhor, qual que é a terceira, só que não é com bolinha no post-it. Sim. Que eu não conheço um método mais enviesado do que esse. O pessoal fala que a IA tem viés, tem métodos com mais viés, pessoal, dentro da sua empresa, pode ter certeza. E aí aqui o que a gente faz essa prioridade muitas vezes é feita em relação ao meu cliente. Qual que tem maior potencial de resolver as dores, os jobs to be done e os gains dela. Então você começa a ter uma perspectiva muito mais de fora para dentro. Eu posso trazer perspectivas da estratégia para essa priorização. Eu posso trazer elementos, não, eu só quero ideias de curto prazo, eu só quero ideias que sejam factíveis, eu só quero ideias que eu já tenha a competência interna para fazer ou ideias que estejam muito conectadas com a minha estratégia. Eu consigo trazer vários elementos de priorização para isso. E aqui, essas coisas que são boas, dependendo se elas fizerem sentido, aquela clusterização que a gente faz com os post-its, ele vai agrupar isso e criar um conceito que imediatamente é validado por essa persona. Cara, isso é muito legal, né? Porque uma das coisas, assim, o ingrediente fundamental da inovação, da criatividade é a diversidade, é você ter um choque de informações para você criar uma nova ideia, né? Quando a gente está usando o poder da IA, e não é à toa que a gente está vendo esse sombreado aqui no frame, essa expansão, ele consegue trazer esse termo que você trouxe, né, de lateralidade, de transportar esses conceitos, de fazer choque, e isso aqui que é o mágico, né? De usar tudo que já foi feito para trás e ir iterando etapa a etapa, né? Maravilha. Perfeito. E aí, a etapa final? Aí no final você tem um conceito que ele é o ganhador, você vai trabalhar com vários deles, você vai testar com essas pessoas, como se fosse uma entrevista de conceito, é bem diferente dessa técnica que a gente utiliza aqui, que é bem legal. E aí você tem um blueprint de serviço, que o blueprint de serviço, ele vai trazer para você cada etapa, né, que você tem, e em cada etapa o que está acontecendo com a persona, quais são as atividades, bem blueprint mesmo de serviço, né? O que são as atividades, quais são as interfaces que ela está acessando. A gente adiciona umas coisas aqui interessantes no blueprint, que eu falo dessa persona aqui, que dor, ganho, essa fase aqui está resolvendo, e dessa daqui, e dessa daqui. Então a gente vai trazendo vários elementozinhos aqui que são importantes sobre a persona. Isso ajuda você a entender para que serve aquela etapa. Se ela deveria existir ou não deveria existir, se ela pode ser otimizada. Entendi. Então, isso daqui a IA,
Por exemplo, se eu pegasse muitos dados de muitas entrevistas, de muito conceito, isso aqui eu demoraria umas 2 semanas, 3 semanas para conseguir fazer um blueprint de serviço bem feito com pessoas. Aqui eu faço instantaneamente. Em 5 minutos, ela cospe isso daqui para mim, todo detalhado. Cara, isso é mágico, né? São os 9 meses que você comentou, colocado Muito aqui. rápido. Muito rápido. E eu acho que tem um elemento que é importante aqui de prestar atenção, que são várias técnicas que a gente já aplica no mundo real, que estão sendo uma realidade. A IA está tornando tudo isso daqui uma realidade aumentada, né? Dentro desse Sim. processo de inovação, as coisas seguindo. Mas e agora? A gente falou que Aí eu vou pegar a cada gente pedacinho. não muda, a gente precisa ir para o mercado. E Exato. agora? E agora o que acontece? O que você vai fazer? O que acontece agora é que desse blueprint aqui, a Dini vai criar para você cada o que deveria ter, como eu prototipo cada pedaço dessa fase aqui. Que KPIs eu deveria estar olhando? Ela estrutura isso e a gente pega, aí é um processo que nesse momento a tecnologia ainda demanda que a gente seja um pouco mais artesanal, mas a gente pega um designer acelerado por IA. Sim. E esse designer que é acelerado por IA consegue rapidamente, com esses inputs muito claros aqui que a Dini deu para ele, estruturar lá o appzinho, fazer bonitinho as telas e toda aquela partezinha do que deveria estar aqui dentro de cada fase. Isso daqui tem uma fidelidade relativamente alta, mas ela ainda é alto nível. Por quê? O que você precisa é ter a sequência de telinhas que você vai ter aqui, e de cliques e de coisas, mas que tragam esses elementos que são chaves para você validar que aquilo ali está resolvendo de fato a dor ou necessidade do seu cliente. E uma vez com isso daqui, aí sim, vai para as pessoas reais. Vai para as pessoas reais. Você vai precisar entrevistar essas pessoas e elas vão te dar mais insights. Esses insights podem ajudar você a refinar sua persona sintética, mas principalmente refinar sua ideia. Uma vez validada, aí você manda para a produção. Cara, é muito Esse legal. é um exemplo de serviço digital que eu dei aqui, mas isso aqui poderia ser várias outras coisas também que a gente conseguiria trabalhar. Mas essa é a ideia geral do que a gente faz e a sprint ela vem daqui até essa parte daqui que eu trouxe. Tá, então entendi. isso aqui cobre todo esse processo em uma semana, o que tipicamente uma organização vai demorar 6 a 9 meses. Então, assim, o medo que eu tinha, o receio que eu tinha ao ver o pessoal mexendo com IA e tudo mais, não, beleza, agora ninguém mais vai falar com o cliente, vamos criar um monte de persona sintética, os clientes vão falar virtualmente o que querem. Na verdade, é o oposto. Porque o que a gente ficava antes 9 meses dentro de uma sala fazendo post-it e tudo mais, a gente encurta esse processo que era muito de análises, parálises, ficava pesquisa, e o primeiro negócio a gente já não lembrava mais. A gente condensa isso e a partir daqui dedica 80, 90% para validação e validação, refinamento do que você vai trocar a ideia com as pessoas. Que é aqui que a vida acontece, né? Aqui que a vida acontece. Exatamente. Cara, muito legal. Mário, super, super obrigado. Assim, acho que a gente fez acontecer o Walk the Talk. Então, para a gente fechar aqui, eu queria contar uma novidade e te fazer uma última pergunta. E a novidade é que o Mário é o professor do primeiro curso da Monkin Academy, que é Inovando em Produtos e Serviços com GenAI. Mário, o que o pessoal vai aprender de tudo isso que a gente falou aqui? É exatamente tudo isso aqui que a gente trouxe, pessoal. Então, esses desenhos, esses rabiscos rápidos que a gente foi fazendo aqui, o curso ele traz uma base antes, mais voltada ali para o tema de como que são as ferramentas, para quem não tem nenhum conhecimento, então ele já explica um pouco mais sobre sistemas. Ele fala um pouquinho sobre o framework de inovação, então com mais detalhes aqui, esses horizontes que eu falei, a dica de que a gente vai falar mais sobre isso, onde buscar. Lá no curso tem mais detalhes sobre alguns conceitos importantes de inovação, mas se você já tem essas duas bases bem sedimentadas, você já pode correr direto para essa fase aqui que a gente vai passo a passo explicando como trazer a metodologia para dentro da GenAI e como que ela te acelera em cada momento desse daqui. Bom, pessoal, esse é um convite para vocês darem o próximo salto de conhecimento em GenAI aplicado à inovação junto com o Mário. Mas, Mário, uma coisa que o pessoal pode fazer agora. Esse próximo salto de conhecimento pode começar por onde? Começa dentro da sua curiosidade e de você aplicar essas ferramentas. Um jeito muito legal, que nem eu fiz aqui, né? Eu peguei um processo. Você tem um processo, com certeza, ou alguns processos que você utiliza na sua vida, na sua empresa, para fazer alguma coisa. Testa pegar esse processo e como que você trabalharia
que seja com Bing, com o ChatGPT, alguma coisa assim, e testa em cima de um framework, porque aqui fica muito claro o que eu estou buscando em cada gate desse daqui. O que eu estou compondo, o que eu estou montando em cada elemento. Se você tem isso, você sabe o que você está buscando como resultado. E aí você vai brincando com a GenAI ali para chegar até ele. Foi um jeito que eu comecei a construir no fim do dia a Jenny. E dentro do que a gente construiu, obviamente, tem camadas de profundidade, mas que a base, o que você consegue já fazer com as ferramentas que estão aí disponíveis e algumas gratuitas para você, já é muita potência em cima do que você já pode realizar e realmente conseguir o seu salto, independente da sua área de atuação e do que você está fazendo. Bom, Mário, muitíssimo obrigado pela aula, pela conversa. Pessoal que está aí, é hora de fazer acontecer e agora é com vocês. Monk It Happen. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!